7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente. Em razão da potência, da qualidade, da eficiência da equipe da AMP-FM, do investimento da nossa direção, nossa rádio, graças a Deus, em função do trabalho de todos nós, dessa equipe extraordinária, tem ultrapassado fronteiras. E em função disso, nós temos, com muita responsabilidade, diga de passagem, atendido vários veículos de comunicação do Estado e até mesmo fora do Estado da Bahia, em função desta qualidade que nós temos aqui. Tá de parabéns, portanto, a nossa direção, que investe não só em equipamento, mas em equipe. Segunda-feira agora estreia mais um programa de jornalismo, das 8 às 9 da manhã, chama Café da AMP. É mais uma prestação de serviço à comunidade. Então, em função disso, em função da nossa seriedade, eu digo sempre aqui que eu não sou dono da verdade absoluta. Inclusive, eu abraço e aplaudo a questão do diálogo, do debate consciente, é verdade. E quando eu digo, não estou querendo fazer a cabeça nem sua, nem de ninguém. Nós estamos aqui tratando da coisa com a seriedade e a grandeza, e você pode discordar da gente. É salutar para a democracia, porque Nelson Rodrigues já disse que toda unanimidade é burra. E nós não queremos ser unanimidade absolutamente. Só Deus. Só Deus. Nós erramos. E quanto nós erramos? Mas nós falamos que erramos. Mas o político, pelo amor de Deus, erra. E se você falar, você vira inimigo. E nesse momento, então, dessa polarização infernal, tudo que você fala, você é o outro lado. Não importa no bojo de todos, no mesmo saco e na mesma panela. Aqui em Conquista tem imprensa vendida, né? Aquela imprensa que é ladrona, da esperança do povo, mas nós não. Nós estamos aqui, inclusive, para dar o contraditório. Nós aqui respeitamos a liturgia do cargo. Vocês nos conhecem, vocês sabem disso. Então vamos para o fato em si. Um político mineiro que foi governador, ministro das Relações Exteriores, governador de Minas, senador, chamado José de Magalhães Pinto, ou seja, Magalhães Pinto, ele disse o seguinte, abre aspas, política é como nuvem, você olha, ela está de um jeito, olha de novo, ela já mudou, fecha aspas. Ele está falando da inconstância, da metáfora, compara a instabilidade da política com o formato mutável das nuvens no céu. E a velocidade, alianças, cenários eleitorais e posições de poder mudam rapidamente da noite para o dia. Vocês podem observar. A cada eleição se muda de aliança, vai para um lado, fica inimigo no outro, vira essa confusão. E a imprevisibilidade. O que parece fixo ou garantido em um momento pode se desmanchar ou assumir, portanto, uma forma completamente diferente logo em seguida. Vamos lá. A política, gente, funciona como um jogo estratégico de precisão e cálculo mental semelhante a uma partida de esgrima. Porque eu cito aqui sempre que a política é a arte da esgrima e da inteligência, não é isso, meu amigo Humberto Pinheiro? A política é a arte da esgrima e da inteligência. E essa metáfora da esgrima quer dizer o quê? Ataque e defesa. Vamos lá. Os líderes precisam saber, isso é da esgrima. Os líderes precisam saber o momento exato de avançar com uma proposta ou recuar para se proteger de críticas. A agilidade, mudanças rápidas exigem respostas imediatas para não perder o espaço. Regras claras. O combate político ocorre dentro de limites institucionais e leis estabelecidas. Papel da inteligência.
que está faltando em muita gente. Leitura de cenário. Leitura de cenário. Entender o comportamento dos opositores e os desejos da população. Estratégia de longo prazo. Planejar alianças e votações antes que o conflito aconteça. Planejar alianças e votar. Depois eu vou falar sobre isso mais. Planejar alianças e votações antes que o conflito aconteça. Argumentação. Usar a palavra para convencer sem o uso da força física, sem precisar comprar, sem precisar oferecer empregos, etc, etc. Pois bem, vocês entenderam por que a política é a arte da esgrima e da inteligência e que ela lembra a nuvem, como dizia Magalhães Pinto, que ela muda de formato rapidamente? Pois bem, eu tenho sido chamado, como eu já disse, em função dessa potência, dessa grandiosa equipe e dessa rádio maravilhosa, porque nós estamos repercutindo no Brasil inteiro. Pela nossa responsabilidade, e eu fui chamado e tem sido chamado para tantas rádios, blogs, não é? Enfim, para tantos lugares para falar sobre a região do sudoeste da Bahia. E eu não estou me negando, porque eu inclusive uso isso para reivindicar, como vocês sabem, quem mais briga pelas coisas de conquista sou eu. Porque o resto fica falando da ONU, né? Da mãe de Pantã, do diabo que o carregue, mas não falam das coisas que nós necessitamos, e aqui não nós falamos. Você sabe o que Sêneca disse? Abre aspas. A verdade é a arma das pessoas honestas. Os covardes atacam com mentiras e os desprezíveis com traição. Traição tá cheio da política aí. Os caras limpos ainda ficam rindo da cara da gente. Traidores malandros. Traidores malandros. Então vou repetir o que Sêneca falou, abre aspas. A verdade é a arma das pessoas honestas. Os covardes atacam com mentiras e os desprezíveis com traição. Pois bem, eu participei com o Bocão de Salvador, além do seu site, além da YouTube, na sua rádio, acho que é Baiana FM, e teve uma repercussão nacional, um negócio espantoso. Ele me perguntou a situação política da cidade, eu fiz uma análise. Eu falei, a prefeita Sheila cometeu um erro. O que eu falei? É que a política é a arte da esgrima e da inteligência e que as regras de combate têm que ser claras, não é? E eu falei também que a estratégia de longo prazo, planejar alianças e votações antes que o conflito aconteça, é a arte da esgrima e da inteligência, entendam isso, pelo amor de Deus. E eu citei que ela errou. E eu já falei por quê aqui, quantas vezes eu não estou torcendo nem para um lado nem para o outro. Eu só estou analisando a situação. E me botaram de diversas maneiras, diversos partidos, porque eu fiz uma análise. Porque eu fiz uma análise. Por que a prefeita errou? E aí, por inexperiência política. Mas hoje eu já entendo que é pior ainda, pela prepotência política. Eu conheço a prefeita Sheila, não é de hoje, não conheço desde criança. Eu nunca imaginaria que o poder a transformaria em uma prepotência como está hoje. De reunir todos os carros de confiança, ninguém pode entrar com o celular. E outra coisa, você que tem carro de confiança, se não fizer isso, não fizer aquilo, pede o cargo. Nunca imaginei isso da prefeita Sheila. É decepcionante, viu, prefeita? Eu que gosto da sua família e gosto da senhora também. E sabe, a senhora sabe disso. Agora eu não posso deixar de fazer análise para o bem de Conquista e da região sudoeste. Então, quando analisei, por que ela errou? O vice-prefeito dela, doutor Aloysio Alan, importantíssimo na eleição dela, na reeleição. A vereadora Lara, doutora Lara,
importantíssima na sua reeleição. Estiveram no gabinete, e tem matéria, é só buscar no Google, dizendo: olha, prefeita, a vereadora doutora Lara é candidata a deputada estadual. Tem fotos sorrindo, abraçados, de mão dadas. Pronto. Daqui a pouco, o deputado estadual, Tiago Corrêa, que além de mandar emendas para o governo municipal, concluir obras e fazer obras, enfim, etc, etc, disse: prefeito Bracinto, o senhor apoia só. Vou lhe apoiar, Tiago Corrêa, para sua reeleição. Daqui a pouco, o vereador mais votado de Conquista, Diogo Azevedo, comunica que vai ser candidato a deputado federal para apoiar o deputado estadual Tiago Corrêa na sua reeleição. Tudo certo. Conversado, batido o martelo. Daqui a pouco, o que ocorre? A prefeita Sheila, sem conversar com ninguém, sem debater com ninguém, impõe uma candidatura de goela abaixo. Foi isso que eu falei. Em função disso, detonou, desestruturou o seu grupo em Conquista. E que o candidato ao governo do estado, a maior liderança do seu partido no estado, a Semineto, estava zangado, chateado, porque a prefeita acabou criando dificuldades para ele. E eu citei mais: na convenção estadual do partido, a terceira maior cidade do estado, a segunda cidade do interior, entre as 100 maiores do país, não foi citada. A prefeita desta cidade maravilhosa também não foi citada, demonstrando que ela criou situações difíceis, portanto, para o seu candidato ao governo do estado, a Semineto. Não falei mais nada do que isso. Eu analisei o momento e a situação. Aí desgraçaram a falar que eu era isso, que eu era aquilo, que eu apoiava fulano, apoiava ciclano. A verdade, gente, é a arma das pessoas honestas. Os covardes atacam com mentiras e os desprezíveis com traição. Do seu lado, prefeita, hoje tem traidores e a cidade sabe quais são eles. Sabe quais são eles. Já dizia Sêneca: não sou o dono da verdade absolutamente. O jornalista também pode errar como eu erro. E eu aceito críticas tranquilamente, respeito mesmo. Agora, o que era bacana é que as críticas viessem com argumentação, para que essas críticas fossem embasadas, não é? Com a verdade. Mas a grande maioria são cargos comissionados. Eu vou perdoar vocês. Vocês estão falando em função do estômago. Vocês estão falando em função da barriga. Vocês estão falando porque é muito bom ganhar sem precisar fazer qualquer coisa, né? E a grande maioria desses cargos comissionados e de confiança não são preparados. A prova está aí na prefeitura. A grande maioria desqualificada para o cargo. Aí tem que fazer o quê? Tem que puxar saco e lamber botas. Você bota no seu site o Meu Santinho, como é que chama aquele trenzinho? Não é? O card, ou então você tá fora. Ou você vai para os encontros rir, dançar, fazer aquela palhaçada toda, ou você está fora. E você vai ganhar onde o que você ganha aqui? Então eu lhe pergunto por isso, você está fazendo em função do estômago. Agora entendam bem, aqui nós falamos a verdade, absolutamente a verdade, e claro, com os defeitos, que é natural, que é peculiar do ser humano. Agora, não venham transformar essa verdade em mentiras e em loucuras nas redes sociais. Eu vou continuar defendendo Conquista, absolutamente independente daqueles que fazem a campanha pela barriga e pelo estômago, mas nós vamos defender Conquista com a grandeza que ela deve ser defendida. Eu espero absolutamente que o povo dessa cidade, o eleitor dessa cidade, que o voto é secreto e é só seu.
Ninguém tem mais de um voto. Tem gente que está vendendo o seu voto, dizendo, olha, eu tenho 2.000 votos, eu tenho 1.000, eu tenho 500. É tudo mentira, o voto é só um. E eu queria dizer para vocês, eu tenho a cabeça erguida da minha decência. Eu vou repetir o que é decente. Quando a minha mãe me dizia, Detinho, que coisa feia é essa? Ela estava dizendo que eu era indecente. Porque decente, sem o S, na origem da palavra, é enfeitar. Quando você é indecente, você enfeia a sua vida. E muitos estão enfeiando a sua história. Muitos estão jogando no lixo a sua vida. Eu não. Eu estou aqui com a minha consciência limpa e tranquila e até mesmo um coração aberto para perdoar aquelas que fazem a campanha em função do estômago. Toca o barco. Deus Dete Dias, colocando os pingos nos is.